Então, nessa noite, o tema escolhido é Vencendo nas Tribulações, e o texto escolhido é João capítulo 16, e eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 26. Jesus está falando com os seus discípulos: naquele dia, vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês, de fato, me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso, nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa. E assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O versículo-chave que me inspirou nessa palavra é exatamente esse 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Olha que interessante, que Jesus tinha um hábito de falar com os discípulos por parábolas. Ele escolhia comparações, ele escolhia, muitas vezes, ilustrações. Que vale lembrar que os discípulos, eles estavam seguindo Jesus, mas eles ainda não tinham entendido toda a obra de Jesus. Eles ainda não tinham conseguido captar que era preciso que Jesus pagasse o preço para que toda a humanidade tivesse a oportunidade de ter a sua vitória nos momentos em que entrassem em provações. Jesus sabia que todo ser humano passa por provação, seja ela financeira, seja ela, muitas vezes, na saúde, seja ela familiar, não importa. Provação acontece na nossa vida. Está vivo, uma hora você vai ser testado, provado, uma hora vem tribulação, enfim. E aí Jesus sempre contava, falava, ilustrava. Mas de repente Jesus começa a falar com mais clareza. Aí os discípulos dizem: agora sim nós estamos te entendendo. Agora sim. O senhor parou de falar naquela maneira difícil. Mas, irmão, será que eles entenderam tudo mesmo? Porque Jesus diz: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. No momento em que ele diz isso, Jesus está dizendo: eu já venci o mundo. Mas ele não tinha ainda ido para a cruz. Ele ainda estava com os discípulos. Ele ainda estava ali falando profeticamente, ele estava ali ensinando. Mas o que Jesus estava deixando de mensagem para nós hoje que estamos lendo isso? Que o nosso Senhor, muito embora aconteceu o fato que conhecemos dele ter sido pregado na cruz, aquilo não foi derrota, aquilo foi vitória. Sabe, irmãos, as provações que Deus nos permite passar, não significa que no momento que você está passando por ela, você está sendo derrotado. Não, simplesmente naquele momento Deus está com a permissão de algo acontecendo para que Ele seja glorificado através do que vai acontecer com você. Pessoas vão ver o que vai acontecer com você e vão sentir que na vida de um filho de Deus existe algo muito diferente, que é a presença do Espírito Santo, que conforta, que consola, que ensina e que orienta. Então, irmãos, Jesus está dizendo: eu já tenho essa vitória,
Porque ele e o pai já tinham tido conversas, já tinham tido diálogo, já tinham tido instruções. Ele já sabia muito bem o que o pai queria, ele já tinha tomado uma decisão: eu faço. Diferente dos seus discípulos, que muitos deles prometeram, mas na hora que aconteceu de Jesus ser preso, todos fugiram. E Jesus disse: cada um vai voltar para a sua casa. E voltaram. Na hora que Jesus foi preso, todos voltaram para a sua casa. Alguém ficou ali espreitando Pedro, ficou vendo. Mas todos correram e se protegeram. Mas Jesus não ficou decepcionado com eles. Jesus sabia muito bem que aqueles que estavam passando por uma tribulação, ela era momentânea. E que no fim das contas, ele tinha preparado para os seus uma grande vitória. Quero dizer para cada irmão aqui, se você está hoje passando por tribulação, Deus está preparando a tua vitória. Não desista por causa da situação, que é só um momento hoje. Não se assuste com o que você está sentindo, ou com o que você está vendo, ou sofrendo hoje. Porque no fim das contas, o que Deus preparou para você é vitória total e absoluta. Eu quero que você tome posse disso. Então Jesus, ele nunca escondeu que os seus passariam por lutas. Jesus nunca prometeu, como alguns prometem às vezes, alguns tão eufóricos: olha, você está passando por dificuldade, aceita Jesus que você vai ver, olha, todos os teus problemas acabam. Não sei de onde tiraram isso, né? Porque o certo é dizer: você está passando por lutas, isso é normal, meu irmão, mas tenha fé, porque a tua fé está sendo provada, e depois vai vir uma grande e tremenda vitória. Então, irmãos, nunca se promete que estar com Jesus é não ter problema, mas se promete, porque a palavra diz: estar com Jesus é ter vitória nos problemas. Amém, queridos? Olha só o que João, aqueles apóstolos que ouviram, irmãos, depois eles deixaram registros. E lá em 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 4, vai projetar aqui, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E no capítulo 5, verso 5 diz: quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Pergunta para o irmão: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê? Você já é um vencedor. Você já é um vencedor. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Amém, queridos? Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Eu preciso dizer isso muitas e muitas vezes, porque muitas vezes o inimigo quer que a gente se esqueça disso. Ele quer que a gente entenda: eu nasci de novo, mas eu estou sofrendo isso, e isso aqui é terrível, isso aqui vai me acontecer o pior, isso aqui vai me levar para isso, para aquilo mal. É mentira. Você vai passar por tribulação, você vai chorar, você vai ter perda, você vai ter lutas, você vai ter dificuldade, não importa. O nosso Senhor Jesus passou por isso, irmão. Mas qual foi a vitória? Não ficou na cruz. Ele ressuscitou e está à direita do Pai. E ele disse: o Espírito Santo que eu envio a vocês vai fazer vocês se lembrar desses textos quando você lê na palavra: aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mas vence o mundo pela fé. Então, irmãos, no meio do sofrimento, enquanto a vitória não vem, nós temos que ter alguma coisa para fazer, para pensar, para nos lembrar. Nós temos que ter alguma coisa para entender. Então eu quero meditar com os irmãos aqui em pelo menos 4 pontos que podem nos ajudar muito a ter vitória no momento da tribulação. O primeiro ponto que eu quero: não acuse a Deus de nada. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Abre Tiago capítulo 1. O que você vai encontrar em Tiago capítulo 1? Você vai encontrar o versículo 12. Versículo 12 dizendo assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Fala para o irmão: nas aflições continue fiel.
Isso traz felicidade. Porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Fala para o irmão, Deus nunca vai tentar você. Se tem alguma coisa tentando, não é Deus. Se tem alguma coisa te influenciando a fazer algo mal, não é Deus. Se tem alguma coisa te oferecendo entrar numa situação que a Bíblia não recomenda para os filhos de Deus, não é Deus. Amém, queridos? Estão entendendo? 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda e nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Texto maravilhoso para a gente ler sempre que estivermos passando por tribulação. Deus não muda, Deus cumpre o que promete, Deus está sempre junto de nós. Mas, irmãos, tem alguns detalhes aqui, por exemplo, Deus não é tentado e não tenta ninguém. Quando Jesus estava na terra, ele foi tentado, amém? Porque ele tinha um corpo humano como nós. Então, o que a gente conclui? Todo ser humano pode ser tentado. Inclusive, o diabo teve a permissão de Deus para tentar Jesus. Então, se ele tentou Jesus, ele tenta a mim, ele tenta você. Então, essa tentação tem a permissão de Deus. Mas aí alguém pergunta, pastor, mas por que Deus permite a gente ser tentado? Porque não é gostoso ser tentado fazer coisa errada, é? E vai que eu caia. Não é? Então, mas por que Deus permite? Porque Deus simplesmente, Ele ama que as pessoas façam as coisas. Não porque Ele está no controle de tudo, como se você fosse um marionete. Deus ama quando você faz alguma coisa para Ele, movido pela gratidão no seu coração. Movido porque você sabe que Deus, que está contigo, Ele pode permitir a tentação, a provação, mas na palavra está prometido a vitória final. A vitória final. Tentado, todo mundo é. Provado, todo mundo é. Tribulação vem sobre todo mundo. Mas nessas horas, lembre-se, vitória está prometida também para nós. Outra coisa, Deus, Ele não é culpado das coisas ruins que acontecem no mundo. Já viu alguém culpando Deus? Você já conhece alguém que fala assim, por que Deus permite essas coisas acontecer? Uma raja que explode, mata tanta gente. Sujeito que entra na escola mata tantos alunos inocentes. Terremoto que vem, tsunami que vem, furacão que vem e outras coisas mais. Mas por que Deus está fazendo no céu que permite esse tipo de coisa? Você nunca passou pela tua cabeça isso? Quando está acontecendo alguma coisa ruim com você, você fala, mas Deus, o que o senhor quer com isso? Eu já tive momentos, irmãos, que eu questionei, falei, Deus, mas o senhor acha que isso te glorifica? Já pensou assim também? Eu passar por esse problema, por essa dificuldade, por esse apuro, por essa enfermidade, por esse aperto, o senhor acha que isso te glorifica? Sabe o que Deus respondeu para mim? Claro que glorifica. Que na maneira de você resolver o problema, você vai buscar a minha presença. E quando o mundo vê que aquilo que estava sobre você para te destruir não te destruiu, eles vão perceber que só tinha uma maneira disso não acontecer: a intervenção divina na sua vida. Quando o mundo vê Deus agindo na nossa vida,
Deus é glorificado. Está entendendo, irmãos, por que muitas vezes vem algumas coisas sobre nós? Simplesmente para que Deus seja glorificado pela nossa maneira de resolver. Agora, quando você sabe o final do filme, alguns falam, pastor, perde a graça, porque não dá mais aquele susto, não dá mais aquele medo, não dá mais aquela angústia. Então, eu estou te contando o final do filme. Vem tribulação, mas você não entra em derrota, porque o Senhor está com você. Se você não perder a sua fé, se você não abandonar o Senhor, se você ficar firme com o Senhor, o que está garantido como promessa, a vitória é sua pelo sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Agora, quem que fica magoado com Deus e se afasta dele? Quem que fica magoado com Deus e se afasta dele, irmãos? Aquela pessoa que talvez não entendeu, talvez não leu, talvez não percebeu, talvez não meditou nessa palavra. Que Deus te ama tanto, que isso que está te acontecendo é só algo temporário. Agora, uma coisa que eu gosto é quando a Bíblia mostra que Deus é apaixonado por nós. Fala para o irmão, Deus é apaixonado por você. Como que eu posso dizer isso? Eu posso abrir a Bíblia, por exemplo, lá em Mateus 10:30, vai projetar, que diz que Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Ele sabe que eu estou perdendo, e alguns já perderam. Mas não tem importância. Deus falou, caiu mais um. Ei, caiu mais outro. Mas não tem importância. Deus já sabe como é que você vai ficar. E sabe, irmãos, consolo aqui para quando você começa a ter algumas perdas. Bom, Deus está no controle. Ele sabe que se eu não tiver isso, como é que vai ficar? Ele sabe, irmão, como vai ficar. Você vai continuar glorificando o nome dele, é tudo o que importa. Amém, queridos? Então, Deus ama a gente a ponto de saber detalhes mínimos. Uma outra coisa, quem que é o culpado das desgraças? Bom, se lá em Tiago está dizendo que não pode culpar Deus, quem que você pode culpar então? Se não é Deus, quem que é? Claro que é o diabo. Porque o próprio Senhor Jesus diz lá em João 10:10 que o ladrão, quem que é o ladrão que ele está falando aqui? É o diabo. Só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Então, o diabo veio para fazer o mal, mas Jesus veio para desfazer o mal. As ovelhas dele serão cuidadas. Lá em Atos 10:38 diz, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Aleluia. Fazendo bem e curando todos que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Eu quero que você pense, Deus está comigo. É difícil pensar sobre isso agora? Diga assim, Deus está comigo. Nada de mal vai ter vitória na minha vida. Irmãos, isso tem que ser declarado em muitos momentos. Eu não estou dizendo que nada de mal vai deixar de acontecer. Eu estou dizendo que nada de mal vai ter vitória. Quando é que vem a vitória? Quando termina a batalha. Enquanto não termina, não se pode dizer ganhou ou perdeu, mas quando termina. E quando é que vai terminar, irmãos? Quando é que vai terminar a nossa batalha na terra? Sabe, irmãos, quando o diabo ouviu Jesus gritando, Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, e morreu. Quando o diabo viu o soldado cutucar Jesus com a lança e dizer, olha, pode tirar da cruz porque já morreu mesmo. O diabo comemorou a vitória. Mas dali um momento, o que aconteceu? Aquele corpo que foi sepultado ressuscita com a vitória, porque não tinha acabado ainda o projeto de Deus. Irmão, cada um de nós, de alguma forma nós vamos terminar nossos dias de corpo na terra, mas isso não é derrota. Isso é só um momento na nossa história, porque a vitória está naquele grande e glorioso dia que o Senhor Jesus volta e nos leva para estar com Ele por toda a eternidade. Quantos estão esperando a volta de Jesus? Irmãos, o grande consolo do cristão não é se ele vai sempre se dar bem ou sempre sair bem. O grande consolo do cristão é que nesse ganha-perde, a vitória final é ganhou.
ganhou um lugar no céu. Jesus falou, eu vou preparar lugar e eu volto para levar vocês e vocês vão estar comigo lá por toda a eternidade. A grande esperança do cristão, daquele que tem fé no Senhor Jesus, não está aqui, está lá. Mas aqui também tem muita bênção prometida. Glória a Deus. Você acredita nisso? Fala para o irmão, aqui também tem bênção. Diga, e eu quero desfrutar dela. Em 1 João capítulo 3, verso 8, diz aqui o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Irmãos, diga assim: Jesus veio para destruir o que o diabo estragou. Jesus veio para destruir o que o diabo estragou. O que o diabo estragou? Pessoas. Jesus veio para destruir o que o diabo estragou. Pessoas? Não. As obras do diabo, porque as pessoas serão restauradas pelo sangue maravilhoso do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, a primeira coisa para você ter vitória, quando você estiver passando pelas provações, irmãos, nunca acuse Deus. Nunca pense que isso que está acontecendo, onde já se viu? Deus não está vendo, e por que Ele está permitindo? Então, nunca acuse Deus. É a primeira vitória que você vai ter. A segunda coisa, aprender com o tratamento de Deus. No meio do problema, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Sabe aquele versículo que vai projetar aí de Romanos 8, 28? Vamos ler junto? Leia comigo. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Aleluia. Quantos acreditam que as coisas ruins que acontecem conosco também acontecem para o nosso bem? Você acredita nisso? Quantos acreditam? Está acontecendo uma coisa ruim, estou passando por uma tribulação, mas a Bíblia diz, todas as coisas contribuem para o meu bem. Ok, pela fé você declara, você levanta ou não levanta a mão, ok. Mas aí alguém fala, pastor, mas eu não consigo entender, como que uma coisa ruim, que me faz sofrer, que me faz chorar, que me faz perder, está contribuindo para o meu bem? Já passou pela tua cabeça qual seria a resposta para isso? Como que algo que hoje eu estou sofrendo, algo hoje eu estou ficando revoltado, como que eu posso dizer que isso contribui pelo meu bem? Bom, primeiro é pela fé, porque a palavra não ia mentir. Mas segundo, deixa eu só te lembrar uma coisa. Qual é o propósito de Deus quando Ele perdoa os nossos pecados e Ele quer nos fazer parecidos com Jesus? Qual é o propósito de Deus nisso? Nos fazer parecidos com Jesus. Qual é o propósito de Deus? É mostrar para Satanás que a obra que ele pensou que tinha acabado na cruz multiplicou-se. Cada um dos que pela fé acreditaram naqueles que eles queriam calar, se levantou como um discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é fazer o que Jesus fez. Então, irmãos, de repente, para que eu me torne discípulo de Jesus, eu preciso passar por algo que Jesus passou. Jesus foi injuriado? Foi. Jesus foi criticado por autoridades até religiosas? Foi. Jesus foi traído por algum discípulo? Foi. Irmãos, prestem atenção. Tudo que aconteceu com Jesus, quando acontece conosco, e o nosso comportamento é igual ao de Jesus, aquilo mal que está acontecendo conosco serve para um propósito. Ali tem um discípulo de Jesus. Você está entendendo? Então, todas as coisas contribuem para o bem. Que bem é esse? Eu me tornar um discípulo de Jesus. Ou seja, de repente, é uma provocação que eu não revido,
que me faz ficar parecido com Jesus. É uma atitude de alguém que fala mal, que me prejudica, ou até cospe no meu rosto, e eu não revido. Alguém tem que olhar e falar, mas cara, está parecendo com Jesus. Irmãos, e está passando uma novelinha aí sobre Jesus, né? E outro dia eu estava vendo um capítulo, bem naquela parte, que autoridades religiosas estão cuspindo no rosto de Jesus. E Jesus, simplesmente, quieto. E olha que ele tinha poder. E olha que ele poderia levantar a mão para o céu e vir ali legiões e acabar com tudo aquilo, não podia? Mas ele não fez nada disso. Ele era o Filho de Deus, estava sendo ali injuriado, estava sendo ali humilhado, envergonhado, mas ele tinha um projeto, tinha um propósito. Aquilo estava no propósito de Deus. Como fazer algo contra o propósito de Deus? Então o que eu quero te dizer é que quando você se torna filho de Deus e alguma coisa ruim te acontece, não é Deus pondo isso em você. Não, a Bíblia diz, ele não troca de papel com o diabo. Não, é o diabo que pôs. Mas por que Deus permitiu? Porque ele vai mostrar para alguém que você é um discípulo de Jesus na sua maneira de se comportar na hora que a tribulação vem. Amém, queridos? Quantos aqui querem ser discípulo de Jesus? Então te prepara. A tribulação vem para mostrar que você é um discípulo maravilhoso do Senhor Jesus. Terceiro ponto. Não murmurar contra Deus e contra a sua liderança. Tem gente que fala, não, contra Deus não, mas tem algumas pessoas que Deus pôs aí que eu vou te dizer, ô Senhor, faz favor. Ok. Não tira a sua razão com relação a algumas pessoas. Mas eu peço para você abrir Êxodo capítulo 15. Esse texto que nós vamos ler, irmãos, ele aconteceu naquele momento em que o povo atravessa o Mar Vermelho e está numa festa, numa alegria tremenda. Sabe o que é você atravessar o mar em terra seca? As águas se abrem e você passa, e você fica olhando aquela parede de água, aquela outra parede de água. Por mais que alguém tente desmerecer, não, era num lugar onde baixava a maré e passavam assim, com calcanhar. É interessante, né? Dali a pouco, num palmo d'água, morreu um exército de egípcios. Interessante, né? Então, não adianta negar o poder de Deus. Deus tem poder. E eles estavam comemorando a vitória do poder de Deus que abriu o mar. Então eles estavam muito felizes, muito contentes, muito alegres. E agora eles tinham atravessado, eles estavam ali, naquele outro lado, o exército ficou para trás, e os que entraram no mar morreram, e eles viram todos mortos. Então eles estão numa alegria tão grande, que aqui o versículo 20 diz assim: a profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres a acompanharam, tocando pandeiro e dançando. E Miriam cantou para elas assim: cantem ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O que eles estavam fazendo? Cantando ao Senhor. Motivados pelo quê? Pelo que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Puxa, ele matou os cavaleiros, ele matou os egípcios, ele abriu o mar, nós passamos. Ok, glória a Deus por isso, amém, irmãos? Você cantaria também numa situação como essa? Você vê um milagre de Deus acontecendo na sua vida, um livramento de Deus na sua saúde, na integridade do seu físico, num acidente, em alguma parte da finança, enfim. Você vê algo, a manifestação do poder de Deus agindo assim de forma sobrenatural. Aí você pega um pandeiro, você pega alguma coisa, canta, subia, dá glória a Deus, levanta as mãos e faz festa. Ok, beleza. Só que a vida continua. Atravessaram, cantaram, louvaram, mas a vida continuou. Versículo 22 diz: aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali, porque era amarga. Por isso, aquele lugar era chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: o que vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor.
e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: naqueles momentos de vitória, você glorifica a Deus. Mas logo em seguida, quando surge alguma dificuldade, continue glorificando a Deus. E a dificuldade que surgiu aqui é que a alegria de ter passado pelo Mar Vermelho se transformou em tristeza quando 3 dias caminhando e não tem água para beber. Como é que ficaria você? Ô Senhor, mas espera aí. Atravessamos o mar, viemos para cá, acabou a água do cantil e agora não tem o que beber, o Senhor vai nos matar de sede? O que você acha? Deus ia matá-los de sede? Irmãos, Deus permite você passar por situações. Por quê? Ele quer acabar com você? Não. Tem alguma coisa por trás disso. Você tem certeza? Que o amor de Deus é tão grande que se tem alguma coisa acontecendo de ruim com você, não é para destruir você, em nome de Jesus, coloca isso na tua cabeça. Não é para destruir você, não vai acabar com você, porque o Senhor te ama. Pastor, fiquei desempregado já faz tanto tempo, mas Deus sabe disso. Pastor, estou com um problema no relacionamento, orando pela conversão do marido, da esposa, já faz tanto tempo, não acontece nada. Deus sabe disso. Pastor, meu filho, minha filha está com esse problema. Deus sabe disso. Moisés, não tem água. Deus sabe disso. Chega na água. Oh, que delícia. Ai, Deus sabe disso para pôr a água. Mas aí a água não era aquela água gostosa de beber. Era amarga. Ele disse: Moisés, mas essa é boa. Que Deus é esse? Agora uma água ruim de beber? Reclamando. De Deus e do seu líder. Mas sabe, irmãos, eu estava pesquisando um pouquinho ali, por que aquela água era amarga? Da onde que eles estavam vindo? Do Egito. Que tipo de alimentação que tinha no Egito? Tudo quanto era coisa imprópria. Tudo quanto é coisa que deve ter intoxicado o organismo deles. Tudo que é coisa que devia estar ali para dar doença, para dar uma série de problemas. E eles iam ficar no deserto, onde não tinha médico, não tinha farmácia, não tinha remédio. Não tinha lugar para plantar aquela plantinha. Então o que Deus quis? Aquela água, dizem os analistas, os entendidos, tinham 2 elementos químicos naquela água amarga. Um era o dulamide, que ele serve para fortalecer o coração de quem vai caminhar por muito tempo. Naquela água amarga tinha dulamite. Se o povo tomasse aquela água dizendo: olha, isso aqui é o que Deus deu, então eu vou beber, sem reclamar, eles estariam sendo fortalecidos no seu coração uma longa caminhada. Tinha um outro elemento, que era o magnésio, que é bom para curar doenças do estômago. Então, irmãos, aquela água amarga tinha um propósito: curar e fortalecer o povo. Mas o que o povo entendeu? Não entendeu isso. E começou a reclamar. Eu quero dizer o seguinte: quando Deus permitir alguma coisa ruim na sua vida, não é porque Ele deixou de te amar. Não é porque você está em pecado. Não é porque você agora... Sabe por quê, irmãos? Tudo que Deus faz por nós não é porque nós merecemos. Tira da sua cabeça que algumas situações você está passando porque você não está fazendo por merecer. A começar pela salvação, nós já recebemos pela graça. E a continuar pela vida cristã, nós sempre vamos depender do favor de Deus. E Deus nunca vai olhar se nós merecemos. Ele vai olhar se nós precisamos. Eu quero que você se lembre disso. Deus não dá o que nós merecemos. Deus dá o que nós precisamos. Fala isso para o seu irmão. Deus não dá o que você merece. Ele dá o que você precisa. Ele dá o que você precisa. Então, irmãos, mais ali na frente, depois
a solução foi Deus pegar Moisés. O povo está reclamando demais, não quer o meu remédio. Então vamos resolver. Paliativo temporário. Joga um graveto na água, a água perde todas aquelas propriedades, se torna boa para beber. Ok. Mas o que eles não sabiam, que caminhando mais um pouquinho para frente, a Bíblia diz que eles encontraram um lugar, lá em Elim, que tinham 70 palmeiras, junto com fontes de águas maravilhosas. Entendeu? Então, irmãos, aquela primeira água amarga não foi descuido de Deus e nem maldade. Era só um projeto de preparar o corpo daquele povo para depois receber a bênção. Sabe onde eu quero chegar? Tem coisa que você ora pela fé e fica aguardando em Deus. E a primeira situação que acontece não é um resultado do jeito que você esperava. É uma situação que, se é isso, né, não tem outro jeito, então vamos. Tá, pega e não reclama, porque Deus sabe o que está te dando. Você vai precisar, de repente, disso ou dessa informação, porque quando chegar lá na frente, você vai estar preparado para a próxima bênção. Quantos estão entendendo? Amém? O ponto 4 dos conselhos que nós estamos dando aqui para que você possa praticá-los e ter a sua vitória no momento da provação, da tribulação, ele diz, ficar alegre no meio da provação. Abre Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, eu recomendo que você abra a Bíblia, porque tem muito mais coisa do que eu vou te dizer aqui nesse capítulo maravilhoso. Mas o que Tiago está dizendo aqui nesse texto, no versículo 2, é: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Irmãos, quando a sua fé vence provações, ela produz perseverança. Quando a sua fé vence as tribulações, as provações, ela produz perseverança. O que é perseverar? É não desistir tão fácil assim. É quando a primeira tentativa não dá certo, você parte para a segunda. Você parte para a terceira. Mas por que você parte para a segunda e para a terceira? Porque pela fé, a palavra de Deus diz que Deus te ama e você resolveu acreditar que é verdade. Pela fé, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o seu bem e você resolveu acreditar que é verdade. Então, quando vem uma tribulação, Deus está dizendo, eu vou fazer com que essa tribulação produza em você perseverança. Você não vai desistir, porque lá na frente, aqui tem água amarga, mas lá na frente tem água maravilhosa. Por causa do amor de Deus com você. Agora, você não acha que quando Deus faz alguma coisa desse tipo, o diabo fica confuso? Abra sua Bíblia lá em Atos 16. Atos capítulo 16. Irmãos, o diabo fica muito confuso quando Deus faz alguma coisa desse tipo que parece que Deus esqueceu, parece que Deus não vai fazer nada, parece que a oração não foi respondida, parece que não tem uma solução do céu no negócio, parece que o que eu tenho que fazer é me virar do jeito que eu posso. Mas, irmãos, capítulo 16 de Atos conta a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas, irmãos, de repente, Satanás é expulso daquela moça, ela não tem mais poder de adivinhar as coisas. E aí, os seus donos começam a ter prejuízo, e aí eles se revoltam, aí eles vão até as autoridades, denunciam Paulo e Silas, e de repente Paulo e Silas estão presos. E quando eles estão presos, antes de chegar na cadeia, eles apanharam bastante. Mas aí eles chegam na cadeia, e aí eles são presos, e aí eles são amarrados, eles são presos com os pés no tronco, e tem mais presos lá. E irmãos, mesmo nessa situação, o corpo sangrando, doendo de apanhar, eles estão cantando, louvando e glorificando a Deus. E todos aqueles presos
que estão ouvindo, aqueles dois que acabaram de ser presos e estavam feridos, machucados, mas eles estavam cantando louvores a Deus. Que tipo de gente é essa que está aqui conosco na cadeia? De repente, um terremoto. As estruturas da cadeia são abaladas. As portas todas se abrem. Mas nenhum preso tem coragem de sair. E Paulo e Silas ficam lá. E o carcereiro, quando acorda, vê toda a cadeia aberta. Todas as portas abertas. Talvez ele se lembrou. E aqueles dois últimos que estavam ali, eles chegaram aqui, porque eles fizeram uma afronta recente. E como é que eu vou falar agora para aqueles que eu presto conta que esses dois foram embora? Porque houve aqui um terremoto, todas as portas se abriram. Quando ele ia arrancar a espada para se matar, Paulo e Silas gritaram, não, não faça isso. Ninguém foi embora, está todo mundo aqui. Ele falou, como assim? Nós estamos aqui. Ninguém saiu, porque o poder de Deus vai manifestar de forma muito bonita nesse momento. Aí o versículo 29 diz que o carcereiro então pediu que lhe trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Glória a Deus, fica de pé. Glória a Deus, não fica de pé. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, um fato acontecido naqueles dias passados. Algo que parecia que o diabo ia ter vitória. Deus tinha um propósito. Salvar pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você, olha para cá. Você quer vitória na sua tribulação? Que tipo de vitória você quer? Uma vitória só para você? Ou uma vitória para você que é discípulo de Jesus, que Deus também seja glorificado? Uma das coisas que mais glorifica a Deus e mais confunde Satanás é quando uma tribulação que vem sobre a nossa vida, tem alguém perdido nos observando, e ele olha para nós e diz, ser crente desse jeito eu também quero, conta para mim. O carcereiro falou assim, espera um pouquinho, eu também quero ser como vocês. Vocês apanharam e estavam glorificando a Deus, as portas se abriram e vocês não foram embora. Que tipo de fé é essa que vocês têm? Que tipo de certeza é essa que vocês têm que alguém está cuidando de vocês e vocês não precisaram pegar a oportunidade do terremoto que abriu as portas e fugir? Irmão, que Deus é esse que nós servimos? É o Deus que usa a nossa vida para criar oportunidade para outros que fazem parte da nossa vida também. Vejam que somos diferentes. A tribulação que vem sobre a nossa vida é para que nós tenhamos vitória para nós e vitória para o Senhor. Quantos dão glória a Deus? Diga para o irmão, a sua vitória também vai servir para o reino crescer. Então eu quero concluir apenas dizendo o seguinte, só te lembrando, que se você quer ter vitória na tribulação, a primeira coisa, leia comigo lá. Primeira coisa, guarde isso no seu coração, está escrito. Primeira coisa, o que é? Não acusar a Deus. Coloca isso no seu coração. Não importa o que estiver te acontecendo, nunca falar, Deus esqueceu de mim. Deus não está vendo isso em mim. Não. Deus está vendo, está cuidando, está permitindo. Então Ele não pôs isso em você, mas Ele vai tirar isso de você. Segunda coisa, leia para mim. Aprenda com o tratamento de Deus. Irmãos, se tiver que tomar uma água amarga lá em Mara, beba.
Não fica para Deus pedindo para Deus para jogar um gravetinho ali, não. Porque isso pode tirar as propriedades de curar você. Não fica pedindo para Deus que certas coisas, não, isso não deixa me acontecer não, Senhor. Deus sabe o que pode e o que não pode. Eu me conforto demais quando a palavra de Deus diz: Deus não permite que sejamos tentados ou testados ou provados além do que podemos suportar. Mas a palavra também diz: junto com o teste, com a tentação, com a provação, já vem a porta de escape. A mão do Senhor está sobre nós, para nos tomar pela mão e conduzir. Terceira coisa, não murmurar contra Deus. Murmurar é muito simples, é mais simples do que você pensa. Muitas vezes você pensa e fala baixinho alguma coisa que você ficou indignado por Deus ter permitido. Que Deus é esse? Onde já se viu, Senhor? Por que está acontecendo isso? Isso é murmuração. Nunca faça isso. Amém? E a quarta e última coisa: ficar livre no meio da provação. Ficar alegre. Ficar alegre no meio da provação. Fala para o irmão, quando estiver sofrendo, ri. Quando estiver sofrendo, ri. Fica alegre no meio da tribulação. Você vai ver que confusão, que nó que vai dar na cabeça do capeta. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria orar com você nesse momento, mas feche um pouquinho os seus olhos. Eu queria orar com você sobre isso. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está a tua palavra, Senhor. Aqui está um povo, Senhor, com o coração voltado a servir de todo o coração ao Senhor Jesus. Senhor, nós temos um propósito nessa igreja, que é nos tornar parecidos com Jesus. Senhor, nós queremos sim ser parecidos com Jesus em todas as situações e também naquelas em que Jesus passou pelas provações, mas o Senhor foi glorificado em meio delas. Senhor, nós queremos te glorificar em meio às tribulações, aos testes, às provações que o Senhor permite vir sobre a nossa vida. Senhor, nos ajude a ter essa vitória. Eu te peço agora, em nome de Jesus, acrescenta a minha fé, acrescenta a fé dos meus irmãos, acrescenta a nossa fé como igreja, que nós vamos conquistar essa cidade para o Senhor Jesus, quando muitos virem o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Eu te peço isso em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Aleluia.